Fala galera do sétimo ano, beleza? Com saudade? Então vamos para mais uma aula de ciências, beleza? Vamos lá pegar o livro 2, capítulo 6, Seres vivos e o meio ambiente. Vamos agora entrar no mundo da biologia, galera. Finalmente! Vamos lá. Bom, vendo essa imagem, ela é bem animada, então a gente vai ver 3 perguntas. Vamos tentar responder aí, tá? Quem não conseguir responder, tem até o final da apresentação para poder conseguir chegar nas respostas, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta. Que componentes vivos e não vivos você consegue identificar nesse ambiente? Vamos lá. 3, 2, 1. Fala aí. Isso aí. Outra. Como as formas de vida interagem com os componentes não vivos do local. Sabem essa? Beleza, pega aí. Outra. Em que outros tipos de ambiente encontramos vida? Sabe essa? Então vamos lá. Isso aí. Primeira pergunta, né? Primeiro capítulo aqui que a gente vai estudar. A gente vai voltar lá naquela imagem que a gente já está familiarizado, lembra? Vamos lá. Os seres vivos alteram o meio ambiente. Bom, a teoria mais aceita sobre a origem da vida, a gente lembra, né? Vamos lembrar lá? Propõe que os primeiros vivos eram unicelulares e heterótrofos. Lembra, unicelulares, aqueles formados por uma célula. Heterótrofos, aqueles que precisam consumir outras moléculas para poder gerar energia, né, como forma de nutrição. Lembram disso? Vamos lá. Um ambiente com fonte de energia orgânica limitada, seleção de células que possuíam maior eficiência energética, daí que surgem as células autótrofas, aquelas que produzem seu próprio alimento, aquelas que fazem fotossíntese, lembram? Então vamos lá, através do processo de fotossíntese, a atmosfera começa a se modificar pela presença de gás oxigênio e a formação da camada de ozônio. Opa! Lembra lá, galera, que o produto da fotossíntese era a liberação de gás oxigênio e armazenamento lá de glicose, lembra? Então vamos voltar nessa imagem aqui, vamos recordar uma coisa? Aquele ambiente da Terra primitiva, lembra da Terra primitiva? Então, a Terra primitiva tinha um ambiente com vários gases, tá? E alguns deles muito tóxicos, tá? Tinha alta radiação, beleza? Tinha algumas descargas elétricas, bastante descargas elétricas, alta temperatura, beleza? Isso favoreceu o surgimento de moléculas simples, as moléculas aqui de aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, né? E essas moléculas orgânicas mais simples acabaram formando outras moléculas, se ligando com outras moléculas e acabou gerando os primeiros seres unicelulares heterótrofos, tá? Que consumia moléculas inorgânicas e moléculas orgânicas, beleza? Vamos lá, na evolução. Com isso, galera, a gente tem como esses seres foram evoluindo, né? Foram evoluindo bastante, tá? Esses seres começaram a se aglomerar em certas regiões dos mares, que lá agora a essa época da Terra já tinha um pouco ali de água, né? Então esses seres começaram a surgir dentro da água, tá? E esses seres acabaram indo para próximo das praias e dos costões rochosos, entenderam? Então acabaram formando colônias, tá? O que são colônias? São grupos de organismos de mesma espécie fisicamente unidos. Aqui eu tenho exemplo dos corais, dos arrecifes, né? Que são aglomerados de organismos de mesma espécie e que estão unidos fisicamente, beleza? Então, galera,
teve a formação de colônias na superfície do oceano, próxima dos costões rochosos, né? E outros locais próximos da praia, com maior disponibilidade de minerais. Esses carinhos que surgiram nessas regiões só conseguiram sobreviver aqueles que tinham, na verdade, as células um pouco rígidas e que eles poderiam grudar, né, em alguma coisa. Então, somente esses conseguiram sobreviver e acabaram gerando outros seres. Então, a partir desse momento, surgiram os seres multicelulares, ou seja, aqueles que têm várias células, compostos de várias células, tá bom? Bom, surgimento de vida fora da água, o sistema de raízes para absorver a água, folhas que evitam a perda de líquido e sistema de condução que o transporta foram importantes para a sobrevivência das plantas. Desculpa, galera. Mas isso daqui foi grande importância, já que esses seres estavam se aproximando ali dos costões rochosos, né? Eles tinham que avançar também, eles tinham que pegar a terra. Então, eles conseguiram evoluir, se adaptar e acabar produzindo, na verdade, nessa evolução, né, alguns sistemas de raízes para absorver as águas, né, algumas folhas para evitar a perda de líquido e um sistema de condução para transportar esses minerais, beleza? Bom, outro conceito que a gente tem que saber é o conceito de biosfera, tá? Biosfera nada mais é que toda a porção do planeta que há vida, ou seja, um conjunto de sistemas, de ecossistemas existentes no planeta. Olha só um exemplo desse desenho aqui bem maravilhoso que é a cara do Pedro. Olha só, eu tenho aqui a atmosfera, que é o ar que a gente tem, beleza, tá tudo bonitinho ali, que é a parte de cima. Eu tenho a hidrosfera, que é onde eu tenho ali a camada de água. Eu tenho a litosfera, que é a camada de terra. E eu tenho a biosfera, que é a união de, olha só, de vários ecossistemas, beleza? Ou seja, tudo que há vida, tá? É considerado biosfera, tá bom? Vamos continuar. E essa biosfera, ela sofre influência de alguns fatores. São dois fatores. Fatores abióticos, que é aqueles que são componentes que não são vivos. Exemplo, água, ar, fogo, beleza? São todos fatores não vivos, tá bom? Temperatura, vento, tá? E fatores bióticos, que são aqueles que têm os seres vivos, tá bom? Lá a biosfera sofre, né, influência desses dois fatores. Abiótico, que não são vivos, e bióticos, que são os seres vivos, que eu tenho aqui todos os seres vivos que a gente conhece, beleza? Outra coisa, o que compõe a biodiversidade? Primeiro, a gente tem que saber o que é biodiversidade. Biodiversidade nada mais é que o número de diferentes espécies em uma região ou a totalidade de organismo que vive na Terra. Isso é para algumas pessoas, galera. Só que a biodiversidade, às vezes, é muito além do que isso. Então, a biodiversidade abrange diferentes espécies de uma só região, beleza? Ou de várias regiões. Na prática, é isso aqui que acontece. Essas imagens estão bem no livro de vocês, então dá para vocês acompanharem aí. Essa imagem, eu tenho a área A e a área B, beleza? Em pesquisas, a gente conhece um método de campo que se chama quadrate. Então, a gente consegue metrar, né, um local e desse local a gente colocar como quadrantes, beleza? A gente começa a fazer isso aqui, ó, quadrantes. Show?
Aí faz assim, assim. Então a gente vê, no quadrante tal tem tal coisa, quadrante tal tem assim, presente disso, presente daquilo. Então é bem bacana a gente aprender sobre esse método de pesquisa, tá bom? Bom, vamos analisar agora essas duas imagens. Olha só, aqui eu tenho pastagem, beleza? Aqui na área A eu tenho pastagem, agricultura, tenho floresta e tenho campos naturais. Aí nessa área A eu consigo achar 5 espécies de ave. No total eu tenho 48 indivíduos morando nessa área A, beleza? Então eles estão distribuídos aqui, na quantidade deles que eu achei aqui dentro dessa área A. Na área B, repara que eu encontrei apenas 4 espécies de ave e temos um total de 36 indivíduos nessa área. Só que repara que a área A ela é um pouco diferente, bem diferente na verdade, da área B. A área B tem presença de rios, tem mais presença de mata, tem pouco campo natural, tem pouca agricultura, tem pouca pastagem. Então isso tudo influencia na biodiversidade daquele local e de quem vai estar vivendo ali, tá bom? Vamos continuar. Traduzindo. A gente tem que saber também, já que a gente aprendeu o que é colônia, a gente aprendeu colônia, a gente aprendeu biosfera, beleza? Agora a gente vai aprender o que é uma população. População nada mais é que um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área. Ou seja, o que isso quer dizer? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área. Então vamos supor que aqui eu tenho tico-tico, eu tenho aqui 15 tico-ticos numa certa área aqui, que ele não especificou aonde, tá? Então essa é a população de tico-tico. Essa daqui é a população da coruja buraqueira. Essa daqui é a população do pula-pula. E assim por diante, do pardal, do canário da terra. Então são populações, tá bom? Continuando, nível genético. Pode ocorrer variação do DNA do organismo, onde é possível notar diferença entre os indivíduos. Eu botei essa imagem aqui para explicar isso daqui, tá bom? Isso daqui nada mais é a explicação disso daqui. Aqui eu tenho presença de vários canários, tá? Todos eles são canários, só que dependendo da região, eu vou encontrar canário com essa cor, eu vou encontrar canário com um bico mais longo, tá? Com um bico mais curto, beleza? Então alguns fatores podem influenciar a variação do DNA desse organismo, tá? Vamos continuar na organização. Eu tenho a comunidade, tá? A comunidade é o seguinte, é o conjunto de diferentes espécies que habitam determinada área. Bom, aqui eu tenho várias populações, beleza? Aqui eu tenho várias populações. Então, se eu pego toda essa população que está aqui, eu vou formar uma comunidade. Então eu tenho a população de tico-tico, a população do pula-pula, a população da coruja buraqueira. Todos eles juntos vão formar o quê? Uma comunidade, beleza? Outra organização é o habitat, tá? Ou outra organização não. Outra forma da gente entender essa organização de área é o habitat. Tá? Local onde determinada espécie vive encontrando condições adequadas às suas necessidades. Vamos lá. Essa coruja buraqueira, tá? O habitat natural dela é nessas regiões de campo natural, onde ela faz o ninho cavando aqui e fazendo ele no chão. Né? E então ela sobrevive nessa área. Então o habitat natural da coruja buraqueira é nessa região aqui. Então a tendência é que tenha bastante coruja buraqueira, comparado com esse da área B. Repara que tem 9, aqui eu tenho 10. Tá? Repara que aqui eu tenho 17 canários da terra. O canário da terra está aqui. Tá?
também o habitat natural dele seria esses campos naturais mais próximo da floresta. Com isso, eu tenho 17 canários da terra. Então, tudo isso é para vocês perceberem que cada animalzinho desse daí, ele tem um habitat natural, tá bom? E a outra é falar sobre nichos ecológicos, que é o papel ecológico distintos que diversas espécies desempenham, tá bom? Vamos continuar aqui na explicação e deixar nesse último slide aqui para vocês a organização ecológica, já aquilo tudo que a gente falou nos slides anteriores. Eu tenho aqui o organismo, eu tenho o elefante e tenho a árvore. A população, vários elefantes juntos, beleza? Várias árvores juntos. Ou seja, a população do elefante e a população da árvore X, beleza? A comunidade é o conjunto, tá, dessas populações, ou seja, é o conjunto da população de elefante, de zebra, de árvores, da árvore X. Então, isso tudo vai formar a comunidade. O ecossistema, na verdade, ele é um conjunto formado por uma comunidade e os fatores abióticos do local onde ela vive, incluindo interações que ocorrem. Ou seja, aqui eu tenho várias populações unidas, tá, formando uma comunidade. Além de estar formando uma comunidade gigantesca, essa comunidade ela vai interagir com fatores abióticos. Quem são os fatores abióticos? Água, luz, temperatura e assim vai, beleza? E juntando esses ecossistemas, vários ecossistemas, tá, em conjunto, eu tenho a formação do quê? Da biosfera, beleza? Show? Então, galera, é só isso. Muito obrigado, tá? Peço que vocês façam um mapa conceitual muito bem feito. Quero parabenizar todos os alunos que fizeram. Estão cada um melhor do que o outro. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tá bom? E aguardo até a próxima. Valeu, galera!